com os irmãos, porque uma das maiores provas de maturidade dentro de uma família, irmãos, não é a ausência de problema, não é a ausência de conflitos. Algumas pessoas pensam que família boa, família saudável, é aquela família onde não tem problema, onde não existe ali conflitos. Não. Famílias saudáveis têm problemas. Famílias saudáveis também têm os seus conflitos. O grande sinal que evidencia a maturidade numa família, então, não é a ausência de problemas, mas é a capacidade que ela tem, mediante os problemas, dialogar, conversar, se comunicarem de maneira adequada para que os seus problemas sejam superados, para que os seus conflitos sejam resolvidos. Meus queridos, aliás, quando nós pensamos sobre a capacidade de uma família comunicar-se bem, nós entendemos que há muitos problemas que as famílias enfrentam, eles não são superados, sobretudo porque elas não conseguem conversar de forma saudável, sábia sobre as suas lutas e sobre suas dificuldades. E quando uma família, diante de uma situação adversa, diante de uma dificuldade que é natural do cotidiano, ela não tem essa habilidade para comunicar-se de maneira saudável os problemas, que às vezes é pequeno, ele vai se agigantar. Aquele problema que inicialmente parece simples, mas por falta da capacidade de dialogarem, de conversarem, de comunicar-se adequadamente sobre a questão, ele vai se tornando complexo. Aquele problema que poderia ser resolvido num curto espaço de tempo, mas porque às vezes o casal não sabe dialogar, os pais e filhos não conseguem ter uma saudável comunicação, aquele problema vai se arrastando. Aquele problema vai permanecendo dentro da casa, causando transtornos, trazendo dor, trazendo infelicidade. Então, meus queridos, a comunicação é um elemento extremamente importante para o sucesso das nossas relações e, de maneira especial, dentro da nossa casa. Eu diria que a capacidade de comunicar-se bem, comunicar-se de forma adequada, é tão importante que deveria ser uma disciplina nas escolas. Deveria ser um tema que um casal que está prestes a se casar deveria estudá-lo com afinco, com profundidade. Um casal que casado pensa em ter filhos precisa seriamente, repensar a sua capacidade de conversar, dialogar, de comunicar-se. E quando falamos sobre a capacidade de comunicar, nós não estamos falando, irmãos, que a arte de comunicar-se bem é somente uma habilidade social, é só uma habilidade emocional. Eu diria, irmãos, especialmente para nós que somos o povo de Deus, que comunicar-se bem é uma capacidade espiritual. Não provém só de uma habilidade social, de uma disposição emocional. Comunicar-se bem, irmãos, tem a ver com uma disposição espiritual, tem a ver com uma maturidade na sua vida cristã. Há muitos crentes que não conseguem comunicar-se bem, não é porque não tem aptidão social, não é porque não tem estrutura emocional, às vezes é porque não tem maturidade espiritual para comunicar-se bem.
A Bíblia fala para nós, 1 Pedro 5,8, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A ideia é essa fera raivosa que está ao nosso entorno, buscando uma oportunidade para ferir, machucar e, se possível, matar. A Bíblia ainda vai dizer, num outro momento, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, nos dá uma advertência: não deis lugar ao diabo. Irmãos, eu acredito que uma das brechas que o diabo mais tem aproveitado, ou sabe aproveitar, para ferir nossas relações familiares, para machucar nossas famílias, é exatamente nessa incapacidade, nessa falta de habilidade da gente se comunicar adequadamente. Tem muitas famílias que estão sendo machucadas pelo inimigo, porque a brecha que elas estão dando está exatamente na questão da comunicação. Por isso, irmãos, a palavra que hoje eu quero compartilhar com os amados, ela é fundamental para que você consiga desenvolver na sua casa um bom casamento, para que você consiga desenvolver na sua casa um bom relacionamento com os seus filhos, com os seus pais. E aí é que entra o livro de Provérbios, porque Provérbios, irmãos, na Escritura Sagrada, é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria. Foi escrito por Salomão. Ele trata de diversos temas, mas dentre os diversos temas tem um que salta aos nossos olhos quando nós lemos Provérbios, que é exatamente comunicação. Provérbios fala de forma muito frequente, de maneira abundante, sobre a arte de se comunicar. E eu quero olhar para o Provérbios e aprender então com os provérbios da Escritura Sagrada, como a gente desenvolver então essa comunicação saudável na família. E aí, meus queridos, nós vamos identificar aqui que nós precisamos ter algumas atitudes certas, para que a gente seja bem-sucedido na comunicação dentro de casa. Primeiro, para você desenvolver a comunicação saudável na sua família, você precisa da intenção certa. Tudo começa pela sua boa intenção na comunicação. Você precisa ter a motivação correta. É possível que na nossa comunicação dentro de casa, ao pronunciar palavras, ao tentar nos fazer entender, às vezes a nossa intenção não está relacionada à tentativa de construir, ao propósito de edificar, ao intento de trazer cura, de trazer paz, de construir pontes, de fortalecer, de consolar. Não. Por incrível que pareça, muitas palavras ditas dentro de uma casa podem ser motivadas por intenções, irmãos, perversas. Às vezes ela é motivada pelo desejo de ferir. Quantas vezes eu e você já soltamos palavras dirigidas ao cônjuge, ao filho, ao pai, e a nossa intenção deliberada era ferir, não é verdade? A motivação era ferir. Às vezes soltamos palavras cuja a intenção era humilhar. Humilhar. Não era levantar, não é pôr pro alto, humilhar. Quantas vezes a motivação é descarregar a raiva? Você está lá com o coração raivoso e de repente as suas palavras é apenas uma descarga das suas raivas, seja quem for.
Às vezes sobre quem não tem nada a ver com o sentimento que você está carregando. Às vezes a sua intenção é se vingar. A esposa fez alguma coisa que te aborreceu. O marido fez alguma coisa que te magoou. O filho fez alguma coisa que te entristeceu. E aí você arma aquela situação em que suas palavras têm por objetivo se vingar. Quando as suas intenções, ao se comunicar, é ferir, machucar, se vingar, humilhar, destruir, então você está desenvolvendo uma comunicação doentia, por que não dizer diabólica? Então veja, o texto que lemos inicialmente, de Provérbios 12, 18, a Bíblia diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então o provérbio está dizendo para nós, irmãos, que palavras podem ser usadas como armas. Há palavras que ferem como espada. Aí chega no Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então veja, agora a Bíblia está dizendo que a língua pode ser usada inclusive como arma letal, porque o texto disse que a língua tem o poder de matar. Mas esses dois textos também dizem que a língua tem o poder de dar cura, a língua tem o poder de dar vida. Então, para você desenvolver uma comunicação saudável, você precisa então calibrar sua motivação. Você precisa então ajustar suas palavras para que elas tenham essa intenção: levar cura, levar vida. Disponha-se em nome de Jesus lá na sua casa, corrigir suas palavras. Mas você corrige suas palavras à medida que você corrige o seu coração. E aí então você ajusta o seu coração e tira dele essa motivação maligna, às vezes, de usar palavras com essa intenção de ferir, de machucar. Não. Eu quero que você determine para você pai, você marido, você filho, você mãe, você esposa: eu quero usar as minhas palavras dentro de casa para abençoar os meus, para curar os meus, para edificar, para fortalecer, para ajudar meus filhos a ser melhor, ajudar o meu marido a ser melhor, ajudar a minha esposa a ser mais abençoada. Ajuste a intenção da sua comunicação. Tenha esse propósito de fazer com que as suas palavras usadas dentro de casa sejam abençoadoras. Irmãos, às vezes a gente despreza a importância das palavras. Há pessoas absolutamente irresponsáveis com as palavras que falam. Sabe aquelas pessoas que falam o que vem à boca? Falam o que pensam? Falam o que sentem? Não tem filtro, não tem controle. Eles não têm nenhuma disposição de administrar suas palavras. Mas eu gostaria de lembrar a você que suas palavras são tão importantes. Elas são tão importantes que a Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus as levará em conta no dia do juízo. Sabia disso? A Bíblia diz assim em Mateus 12, versículo 36 e 37, Mateus 12, 36 e 37, Jesus disse: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Considere mais o valor das suas palavras. Considere mais aquilo que sai da sua boca.
Porque Jesus está nos advertindo, dizendo que no último dia nós vamos prestar conta de cada palavra inútil que dissemos. Quantas palavras inúteis pais dispensam sobre seus filhos, não é verdade? Quantas palavras inúteis casais trocam uns com os outros. Palavras de ironia, palavras de sarcasmo, palavras com o intento de inferiorizar, palavras com o intento de desestabilizar. Cada palavra o Senhor Jesus está anotando, meu querido. Cada palavra daremos conta diante do Senhor. Você entende isso? O peso das nossas palavras, a importância do que dissemos. Por isso, pare de tratar as suas palavras, tratá-las de forma irresponsável, como se elas não tivessem valor. Não, elas têm muito valor para o Senhor e, sobretudo, também tem para a sua casa. As suas palavras têm poder de trazer vida para a sua casa ou matar a sua família. Suas palavras podem trazer cura para a sua casa, mas a Bíblia diz também pode ser usada como espada que fere. Então, calibre a motivação, a intenção das suas palavras. Tenha, em primeiro lugar, a intenção certa. Segundo lugar, para você desenvolver a comunicação saudável na família, você precisa da palavra certa. Não basta ter a intenção certa, você precisa também usar palavras certas. A boa comunicação é feita também com a boa escolha das palavras que você usa. E aí então nós vamos encontrar essa afirmação em Provérbios capítulo 10, versículo 20. Olha que interessante. Provérbios, irmãos, é um livro cuja linguagem é poética. Então ele trabalha com muitas figuras de linguagem, trabalha com diversas metáforas. E aqui então Salomão vai dizer assim, Provérbios 10, 20. A língua dos justos. Ele está sempre aqui contrastando a atitude do sábio e do tolo, do justo e do ímpio. E aqui ele diz que a língua dos justos é prata escolhida. A língua dos justos, ou seja, a língua é suas palavras. Aquilo que sai da boca do justo é como prata escolhida. Essa imagem, irmãos, é muito interessante. Porque a prata escolhida se refere não àquela prata extraída do de uma jazida e ela está embrutecida. Não, a prata escolhida, irmão, se refere a uma prata que ela passou por um processo de refinamento. É uma prata que passou por um processo de purificação. Tudo aquilo que diminuía o valor da prata foi tirado. E agora ela é uma prata limpa, refinada, devidamente selecionada, escolhida. Por isso ela se torna algo de grande valor. E veja então, a Bíblia está dizendo assim que a língua do justo, ou seja, as palavras dos justos, não são palavras embrutecidas. Não, elas passaram por um processo de refinamento. Elas passaram por um processo de purificação. E agora ela é a prata selecionada. É algo que foi devidamente escolhido. E aí, irmãos, é que entra a necessidade da gente desenvolver a sabedoria para usar as palavras certas, para comunicar as coisas certas. Às vezes você é alguém até bem intencionado, mas não tem tido sucesso na comunicação, porque você não tem tido a sabedoria para usar as palavras adequadas.
As palavras adequadas. Sabe, um exemplo clássico que nós podemos usar para ajudar você a entender a necessidade de usar a palavra certa é no que diz respeito às críticas que fazemos dentro de casa. Irmãos, eu comungo da ideia de que, sim, os elogios, eles têm um grande poder de construir, de edificar, de abençoar. Mas as relações familiares, elas não sobrevivem só de elogios, irmãos. Às vezes precisamos criticar e ser criticados. As críticas, elas são necessárias, sim. Mas às vezes, ao criticar, nós não usamos as palavras certas. Nós usamos palavras erradas. Por exemplo, há muitas famílias que, ao criticar, elas não sabem criticar o comportamento, a atitude. Ao criticar, elas atacam a identidade do outro, elas atacam o caráter do outro, elas atacam a personalidade do outro, usando rótulos. Então, por exemplo, às vezes dentro de casa você faz uma crítica dizendo assim: você é preguiçoso. Preguiçoso é a palavra errada, é o rótulo. Você é relaxado. Relaxado, vai anotando os rótulos. Você é uma chata. Você é um ignorante. Você é amarga. Olha os rótulos. Mas pastor, eu quero dizer para o meu filho que ele não pode ser preguiçoso. O que eu vou falar? Eu preciso dizer para o meu marido que ele não pode ser relaxado. Então o que eu vou dizer? Bom, você pode fazer outros caminhos. Por exemplo, você olha para o quarto do seu filho, está emporcalhado. Aquele quarto bagunçado, todo revirado. Aí você chama o seu filho, você mostra para ele o quarto. Há duas formas de você, então, adverti-lo, criticá-lo. Uma é a forma errada. É colocar um rótulo que vai atacar a identidade e o caráter dele. É você chamar o seu filho e dizer: olha aqui, seu porco, olha o seu quarto. A outra forma é você chamar o seu filho: vem aqui, filho, olha o seu quarto. Está parecendo um chiqueiro, né? Você precisa dar um jeito nisso aqui. Você precisa organizar o seu quarto. Entenderam a diferença? Uma coisa é eu rotulá-lo de porco. A outra coisa é eu dizer que o quarto dele parece um chiqueiro e que precisa ser organizado. Uma coisa é eu dizer para alguém dentro da minha casa: olha, você é preguiçoso. A outra coisa é você dizer: olha, às vezes eu percebo que você procrastina suas tarefas. Eu percebo que você demora demais fazer aquilo que precisa ser feito. Você não está encarando as coisas da devida maneira. Você precisa levar mais a sério aquilo que lhe é atribuído. Olha a diferença. É uma crítica que até soa de maneira pesada, mas você criticou a atitude, você criticou o comportamento. Você não fez um ataque à personalidade, botando nele um rótulo. Você é amarga. Não, há uma forma diferente de dizer isso. O que está acontecendo com você? Eu tenho percebido que ultimamente suas palavras têm ferido a mim, têm ferido os filhos. O que está no seu coração? O que está acontecendo? Suas palavras, suas atitudes, elas estão transmitindo uma amargura. Veja como é diferente. Então, use as palavras certas e peça a Deus sabedoria para que as palavras sejam ditas da maneira mais adequada. Suas palavras, a palavra do justo é como prata selecionada. Não é dita de qualquer jeito. Você precisa ter uma conversa séria com a sua esposa. Você precisa ter uma conversa séria com seus filhos. Peça a Deus sabedoria para que ao sentar com Ele você possa usar as palavras mais adequadas para fazer-se compreendido, porque em comunicação não basta boa intenção,
é preciso também saber usar as palavras certas. Terceira coisa que você precisa para desenvolver a comunicação saudável na família, você precisa também, além de ter a intenção certa, além de usar a palavra certa, você precisa também usar o tom certo. Às vezes você tem a boa intenção, você até usa as palavras corretas, mas o tom que você emprega é absolutamente inadequado. A Bíblia vai dizer assim para nós, Provérbios 15, versículo 1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que tão importante quanto o conteúdo que você fala é a maneira como você fala. Tão importante quanto as palavras que você vai falar é o tom com que você vai pronunciar essas palavras. Às vezes o tom que você emprega corrompe totalmente o sentido daquilo que você quer dizer. Preparando essa palavra, lembrei-me de uma historinha, aquelas que o tiozão gosta de contar no churrasco, tá bom? Então considere essa história dessa forma, tá? O sujeito vinha pela estrada, dirigindo o seu carro, né? Como já aconteceu comigo certa vez, e ele então avista na mão contrária uma vaca, no meio da via. E ele então passa por aquela vaca, está fazendo a curva. Qual é a preocupação de um bom motorista? Alertar o que está vindo no sentido contrário. E ele então foi desacelerando, vinha uma mulher de lá para cá dirigindo o seu carro. Ele então coloca a cabeça para o lado de fora e grita: vaca! Ela colocou a cabeça para fora e disse: seu cavalo! Qual foi a consequência? Ele ajudou essa mulher? Não. A intenção era boa. A palavra foi até assertiva. Mas o momento fez com que ele então falasse a palavra certa de forma esbravejada. Ela entendeu aquilo como um insulto. Já parou para pensar? Que às vezes a sua comunicação dentro de casa falha porque vem com toda boa intenção, você vem com a palavra bem calibrada, mas você usa o tom errado. Você vem e fala da maneira errada. E o que a Bíblia está advertindo para nós é, meu querido, preste atenção nisso. Sabe aquela resposta calma? A resposta calma, o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica. E a resposta calma, no original hebraico, significa suavidade. Também significa gentileza. Também pode significar brandura, delicadeza controlada. Quando você se comunica de forma suave, gentil, branda e delicada, a Bíblia está dizendo, há uma probabilidade enorme da sua comunicação obter sucesso. Mas às vezes você vem com a palavra ríspida, palavra certa, intenção certa, mas a palavra ríspida. O ríspido significa uma palavra dura, é uma palavra áspera, ela é agressiva, ela é ofensiva, às vezes o tom é cruel. Tudo que você tem para dizer perde totalmente sua importância, porque o tom que você empregou corrompeu tudo. Ah, pastor, mas eu sou assim, pastor. Eu cresci numa família, todo mundo gritava. Você já viu? Tem famílias que elas não se conversam, elas gritam uns com os outros. Elas esbravejam uns com os outros. Elas não conseguem ter conversas suaves. O volume vai aumentando, e de repente as pessoas estão ali gritando umas com as outras. Meu querido, quando o volume aumenta, a sensatez diminui.
Quando o volume aumenta, a sensatez diminui. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me ajude. Talvez você cresceu numa casa que era cultural, as pessoas se conversarem, gritando umas com as outras, bravejando umas com as outras, mas a sua esposa não cresceu numa casa assim. Seu marido não cresceu numa família desse jeito. E ele não é obrigado a se adaptar a esse tipo de comunicação. Sabe por quê? Porque essa comunicação não é saudável. Não é saudável. A palavra ríspida tende a despertar em nós ira. Mas a Bíblia está dizendo que a resposta calma, essa acerta o alvo. Então, meu querido, use o tom certo. Abraham Lincoln, você já ouviu falar? É um dos presidentes americanos mais lembrados, mais conhecidos. Abraham Lincoln presidiu os Estados Unidos num período de muita dificuldade para aquela nação. Ele foi o presidente durante a Guerra Civil Americana. Os estados do norte entraram em conflito com os estados do sul. Havia um risco, então, dos Estados Unidos perder a sua unidade, se separar. E então o exército de Abraham Lincoln, na luta por preservação da unidade da nação, começa a batalhar, enfrentar diversas batalhas. E Abraham Lincoln, segundo historiadores, tinha por hábito, quando ele estava irado, quando ele estava aborrecido, quando ele estava frustrado com alguém, ele escrevia cartas. E é sabido disso porque após a sua morte, historiadores tomaram conhecimento das cartas que ele escreveu, mas que ele não enviou. Elas nunca chegaram ao seu destinatário. E uma delas, uma das histórias mais conhecidas, foi quando então, durante a Guerra Civil Americana, o seu general teve a chance de, numa batalha, enfim, acabar com a guerra, ser mais incisivo, e ter derrotado, então, o exército adversário. Mas o general, então, não teve o mesmo ímpeto. Abraham Lincoln, então, sabendo disso, ficou furioso, frustrado, decepcionado, raivoso. E ele escreve, então, uma carta. Imagine vocês, criticando o seu general, acabando com o general, expondo em palavras toda a sua decepção. Mas sabe por que ele fazia isso? Porque ele escrevia. Porque entre terminar de escrever e enviar, ele podia ter um tempo para arrefecer os seus sentimentos. E quando então ele se dava conta de que aquela carta tinha um tom muito pesado, ele decidia não enviá-las. Se nós pudéssemos, ao invés de partir direto para a conversa, nós começássemos a escrever cartas. E ao analisá-las, percebêssemos o tom, às vezes o tom agressivo, às vezes o tom cruel, às vezes aquele tom irado, e nós pudéssemos então nos arrepender, recuar, guardar essas cartas para que elas nunca chegassem ao coração das pessoas com quem nós estamos, em certa medida, decepcionados. Você tem essa oportunidade, sabia? Você tem a oportunidade. Às vezes o Senhor te traz a consciência de que tudo aquilo que você está querendo falar, despejar naquele tom o mais pesado possível. Lembre-se disso. Você pode guardar essas cartas, nunca enviá-las. Abraham Lincoln, seu general, venceram a guerra. Talvez se aquela carta chegasse àquele general ia ficar desanimado, ferido, machucado, totalmente desmotivado. Talvez o resultado da guerra seria outro. Mas Abraham Lincoln chegou, guardou aquela carta. Já parou para pensar que quantas vezes nossos filhos estão desanimados, nosso casamento está tão abatido, porque a gente não sabe calibrar o tom. Use o tom certo. Amém?
Em quarto lugar, para você desenvolver a comunicação saudável na família, você precisa também escolher o momento certo. Você precisa do momento certo. Você precisa entender que você pode ter a boa intenção, você pode ter a palavra correta, você pode usar até o tom adequado, mas se você escolher a hora errada, a sua comunicação pode ser totalmente comprometida. A Bíblia vai dizer agora para nós em Provérbios 25, versículo 11, olha que interessante, a Bíblia diz assim: como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Vamos lá, Emily, coloca para nós, Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Como maçãs de ouro. Aqui provavelmente Salomão tem em mente uma peça de ouro em formato de uma maçã, e é um elemento estético, de ornamentação. O ouro era, até hoje, esse metal nobre, um metal precioso. Imagine ele no formato de uma maçã. Aí ele está dizendo, assim são nossas palavras. Nossas palavras, elas têm esse valor, são como maçãs de ouro. Mas ele vem aqui e acrescenta uma imagem a essa figura. Ele diz que são como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Dentro do conceito estético de Salomão, uma maçã de ouro sob uma bandeja de prata é algo bonito, porque a prata também, para o mundo antigo, tinha muito valor, também era símbolo de realeza, de nobreza. Então aqui ele está dizendo assim, suas palavras é como essa maçã de ouro. Mas agora imagine vocês, eu vou usar uma imagem bem tosca, para você entender. Vamos aqui pensar num elemento também precioso, um colar de diamante. Olha que bonito, um colar de diamante. Eu imagino que um colar de diamante na minha esposa ia ficar maravilhoso, não é? O colar ia ficar realçado, a beleza dela ia realçar, né, esse colar de diamante. Mas aí você pega esse colar de diamante, que é lindo, aí você coloca numa porca, né, que está lá num chiqueiro, se lameando. O colar continua precioso, mas perceba que ele perdeu totalmente o seu poder de encantamento, perdeu totalmente o seu poder de provocar no outro um deslumbre. Por quê? Porque é algo precioso, mas no lugar inadequado. Essa é a figura que Salomão está dizendo. Essa maçã de ouro são suas palavras, mas ela ainda fica mais requintada se ela for apresentada numa bandeja de prata, ou seja, no momento certo. É isso que ele está dizendo. Como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Ah, meus queridos, quantas vezes nós falhamos na nossa comunicação porque a gente escolhe a hora errada para falar as coisas certas, coisas absolutamente importantes, coisas que realmente devem ser ditas, assuntos que de fato precisam ser conversados, mas às vezes você escolheu um momento completamente impróprio. Quer alguns exemplos? É aquele marido que, poxa, trabalhou o dia todo, e sabe aquele dia que no trabalho as coisas também não fluíram, e ele chega em casa exausto, cansado, não só fisicamente, emocionalmente, ele está esgotado, e a esposa passou o dia pensando, é hoje que eu vou chamar ele para aquela conversa. É hoje que nós vamos tratar daquele assunto. É hoje que eu quero falar com ele sobre a questão financeira da nossa casa. É hoje que eu quero falar com ele sobre as coisas que nós precisamos ajustar. Aí esse marido chega em casa, o que ele está querendo?
ele quer um banho gostoso, ele quer relaxar, ele quer ligar Netflix, ele quer um tempo para espairecer. Mas a mulher vem e diz assim, ó, senta aqui, hoje nós vamos ter uma conversinha. E ela vem e traz um assunto que é delicado, que é tenso, que exige muito das emoções. Ela precisa ter essa conversa, é tão importante, isso vai ser tão bom para o relacionamento. De fato, é um assunto que está consumindo a relação. Ah, mas essa esposa deveria ter, antes de ter chamado ele para conversar, talvez ter perguntado, como que foi o dia? Como você está? Como você está? Vamos pegar uma outra situação. É aquela menina que recebeu uma mensagem no WhatsApp do namorado. E sabe qual é a mensagem? O menino está terminando com ela. Para começar o namoro, ele foi na casa, sentou com o pai, com a mãe, fez toda aquela formalidade. Mas para terminar, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Essa menina está triste, está frustrada, está chateada. Só que esse rapaz, a mãe não queria que ela namorasse. O pai havia recomendado, esse rapaz não é boa coisa. Aí essa menina então está ali chorosa, está triste, chega a mãe para falar uma coisa que a menina precisa escutar. Sabe o que essa menina precisa escutar? A próxima vez, filha, ouça seus pais, ouça a mamãe, ouça seu pai. Confia no direcionamento que Deus dá a você por meio dos seus pais. Irmãos, isso não é uma palavra que precisa ser dita para essa menina? Vocês concordam comigo? Mas qual momento? Agora? Agora que a mensagem chegou? Agora que ela está chorando, frustrada, decepcionada? Agora não é hora. Agora é hora de você sentar com ela, xingar com ela o rapaz, entendeu? Xingar. Ele fez isso com você, dá aqui o celular. É que eu vou mandar uma mensagem para ele. E manda aquela mensagem assim, bem desaforada para o moleque, para ela ver que você está do lado dela. Entendeu? Aí depois que passou o tempo, a menina está ali, sabe? Passou aquele peso, agora é hora de você chamar ela e dizer, filha, vem aqui, vamos conversar sobre aquela questão. Agora é a hora. Mas às vezes você chega com assuntos tão importantes, nos momentos tão impróprios. Talvez por isso você não consegue ter sucesso na sua comunicação. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus direcionamento, para você escolher a hora certa, o momento certo para ter determinadas conversas. E por último, irmãos, para desenvolver a comunicação saudável na família, você precisa ter a disposição certa. Vejam, você precisa ter a disposição certa, porque a comunicação saudável, irmãos, exige da gente disposição. E disposição em três coisas importantíssimas. A primeira é a disposição para ouvir. Você quer desenvolver comunicação saudável na sua casa, a primeira disposição que você precisa desenvolver é a disposição para ouvir. Por isso que Provérbios 18:13 vai dizer assim para nós. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Responder antes de ouvir. Quando você senta para conversar, quando você vai ter um diálogo em família, quando você vai se comunicar, a primeira disposição que você tem que ter não é de falar, sabia? A sua maior disposição precisa em saber ouvir. Ouvir, na arte de se comunicar, é muito mais importante do que falar. Às vezes você está achando que a boa comunicação se dá em usar palavras certas. Sim, mas sobretudo, a boa comunicação se dá na sua disposição em ouvir, e ouvir mais do que palavras. A comunicação mais profunda no relacionamento familiar é quando você não apenas ouve palavras, mas é quando você começa a ouvir os sentimentos do outro, as emoções do outro. É quando, por exemplo, essa mulher traz as questões financeiras.
E você quer explicar matematicamente porque as coisas não estão bem. Talvez ela não está querendo saber da explicação matemática. Talvez ela está querendo apenas expor o sentimento de insegurança que ela está tendo. Esse sentimento de desesperança que ela está tendo. Esse sentimento de um certo pavor ante a situação. Então não ouça só o que ela está dizendo em palavras, ouça o que ela está tentando comunicar da sua alma. Esse filho que está trazendo a demanda, ouça o que a alma dele está querendo dizer. E é tão difícil traduzir o que a alma sente em palavras. Poucos de nós temos essa capacidade. Mas podemos ter a capacidade de escutar a alma. Ver a lágrima que não está escorrendo. Mas ela está lá, sendo lacrimejada. Ouça, disposição de ouvir. Segunda disposição, meu querido, é a disposição de receber correções. Provérbios 15, versículo 31 e 32, diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Às vezes, meus queridos, nós queremos dentro de casa ouvir apenas elogios, não é? Eu gostaria de dentro da minha casa ouvir só elogios. Eu acho que você também. Mas não vivemos só de elogios. Às vezes precisamos ser advertidos, precisamos ser corrigidos. E uma comunicação para ser saudável, nós precisamos ter a disposição de receber a correção. Sua esposa chama você para conversar e ela vai dizer coisas que você não gostaria de ouvir, mas são as coisas que você talvez precisa ouvir. Seus pais querem dizer coisas que sejam mais agradáveis a você, mas às vezes o que eles precisam é dizer coisas que para você pode doer, mas você vai crescer se souber ouvir a correção. A terceira disposição é a disposição de reconhecer erros. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Veja, mais uma vez aqui, Salomão contrastando o insensato com o sábio. Ele diz que o insensato, ele julga que o seu caminho está sempre certo. O seu caminho, ele está sempre justo. O insensato, na comunicação, é um problema. Porque ele acha que está sempre certo. Ele sempre tem a razão. Ele nunca está errado. Ele nunca falha. E se você tem esse tipo de sentimento, você é um insensato. E dialogar com você é impossível. Então você precisa ter a disposição de reconhecer erros. E eu concluo essa palavra, meus queridos, dizendo que talvez o grande inimigo silencioso, sabe, que destrói a nossa capacidade de nos comunicar adequadamente, é o orgulho. É o orgulho que rouba de nós a disposição de ouvir. Porque às vezes nós não queremos nos dispor a ouvir, porque nós não estamos dispostos a receber correções e tampouco estamos dispostos a reconhecer nossos erros. Orgulho. Pessoas orgulhosas, elas estão fadadas a fracassar na comunicação. Mas nossas famílias podem ser melhores, irmãos, se nós desenvolvermos a capacidade de nos comunicar bem. Amém? Quero orar por você. Vamos ficar em pé? Vamos pedir a graça do Senhor.